Servidores da Receita Federal vazaram dados sigilosos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes decidiu assumir a investigação para saber quem foi o responsável por divulgar dados da esposa dele. Tribunal Superior Eleitoral recebe um número cada vez maior de ações questionando a homenagem de escola de samba ao presidente Lula. Comércio está aumentando as vendas de alimentos e bebidas com a ampliação de lojas que misturam atacado e varejo. Empresas brasileiras eliminaram mais de 300 mil cargos de gerentes e diretores nos últimos 6 anos para enxugar gastos. Mesmo com várias ameaças, Irã anunciou o acerto das bases de um princípio de acordo nuclear com os Estados Unidos. O custo das destruições causadas por mudanças do clima no Brasil foi de 28 bilhões de reais no ano passado. E as bitucas de cigarro, que estão sempre associadas à poluição, podem ser recicladas por um mercado milionário. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. 4 servidores da Receita Federal são suspeitos de acessar ilegalmente informações sigilosas de ministros do STF e da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Por conta dos vazamentos, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em 3 estados. Após os vazamentos de dados da Receita Federal de pessoas próximas aos ministros do STF, a Polícia Federal realizou uma operação para investigar o suposto vazamento. Ao todo, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Os investigadores buscam saber se os servidores públicos Luiz Antônio Martins Nunes, Luciano Pérez Santos Nascimento, Ruth Machado dos Santos e Ricardo Mansano de Moraes quebraram ilegalmente os sigilos de ministros do Supremo e de parentes deles sem aval da Corte. Entre as pessoas que tiveram seus dados acessados e vazados estão a mulher do próprio ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi, além do filho de um dos ministros do STF. A abertura do inquérito se deu em meio aos desdobramentos dos contratos do Banco Master com o escritório da mulher de Moraes. A Polícia Federal detalhou que os 4 funcionários deverão seguir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e afastamento de suas funções, além de terem seus passaportes cancelados e serem proibidos de deixar o país. Em nota, a Receita Federal informou que em janeiro deste ano, a auditoria foi solicitada pelo STF para identificar nos sistemas desvios no acesso a dados de ministros da Corte Suprema e parentes nos últimos 3 anos. O trabalho foi incluído em um procedimento que estava aberto anteriormente pela Corregedoria da Receita com base nas notícias divulgadas pela imprensa. A Receita ainda deixou claro que os desvios detectados foram informados ao relator e ministro Alexandre de Moraes. O órgão finalizou dizendo que não tolera desvios de dados, especialmente informações relacionadas ao sigilo fiscal. O STF também emitiu uma nota e respondeu à Receita Federal. O Supremo disse que as investigações iniciais identificaram diversos e múltiplos acessos ilegais ao sistema da Secretaria da Receita Federal para a coleta de dados sigilosos de ministros da Corte, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e de seus familiares. A nota ainda menciona trechos do parecer da PGR enviada ao ministro Alexandre de Moraes. O procurador-geral afirmou que os dados sigilosos foram explorados de forma fragmentada e seletiva para produzir suspeitas artificiais contra autoridades públicas. Nos próximos dias, os servidores deverão prestar depoimentos à Polícia Federal, que seguirá com as investigações. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Receita Federal faça uma varredura nos acessos aos dados de ministros do STF e de familiares no âmbito do inquérito das fake news. A medida ocorre em meio a suspeitas de vazamentos por integrantes da Polícia Federal.
O acesso ilegal sobre o Banco Master, que citam Dias Toffoli, o empresário Daniel Vorcaro e sua esposa, a advogada Viviane Barsi de Moraes, e parentes de ministros, se confirmado, é sim passível de investigação. Contudo, a missão de determinar qualquer apuração deveria ser do presidente do tribunal, Edson Fachin. A investigação sigilosa, comandada por Alexandre de Moraes, mostra que logo será o relator e, posteriormente, juiz de uma causa em que sua família e ele próprio são também vítimas. A primeira vez que isso aconteceu foi nas investigações relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por diversas vezes houve apontamento de juristas sobre o incômodo com o fato de o ministro Alexandre de Moraes ser investigador e principal vítima dos ataques do ex-presidente. Na época, o argumento colocado era de que os ataques vinham do fato de o ministro estar comandando investigações anteriores contra o ex-presidente. Assim, retirá-lo do processo seria o equivalente a permanecer que o réu escolhesse o juiz que o julgaria. O fato é que o inquérito das fake news foi usado como argumento para que mais uma investigação caísse nas mãos do ministro Alexandre de Moraes sem sorteio. A investigação ser sigilosa só amplia o desconforto com a situação. O ministro André Mendonça, novo relator do caso Master, chegou com a reputação de xerife. Ele também vai analisar e dar o primeiro voto sobre fraudes no INSS. Até aqui, André Mendonça tem sido rigoroso em suas decisões. Após assumir a relatoria do caso Banco Master no Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça terá que decidir se mantém ou altera a linha adotada por seu antecessor Dias Toffoli. Entre os primeiros pontos em análise está a definição do foro. Toffoli estudava desmembrar as investigações e devolver parte do inquérito à primeira instância em São Paulo e também no Distrito Federal, mantendo no Supremo apenas eventuais apurações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro especial. Outro tema sensível é o nível de sigilo. O ex-relator impôs restrição máxima ao processo, impedindo acesso público não apenas ao conteúdo dos autos, mas também a informações como nomes de advogados e registros de petições. Agora vai caber a Mendonça decidir se mantém ou revê essa medida. A redistribuição ela ocorreu após uma reunião de emergência convocada pelo presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, depois que relatório da Polícia Federal citou o nome de Toffoli em conversas extraídas do celular do empresário Daniel Vorcaro. Apesar disso, os ministros descartaram declarar suspensão e reconheceram a validade dos atos já praticados. Nesta última sexta-feira, já como relator, Mendonça se reuniu com delegados responsáveis pelas investigações para obter um panorama técnico das apurações. Participaram integrantes da diretoria executiva da Polícia Federal e da área de combate ao crime organizado e à corrupção. Interlocutores afirmam que, nesse primeiro momento, a orientação é de discrição. A expectativa é que o ministro se concentre na análise processual, principalmente na definição do foro competente, antes de qualquer decisão estrutural sobre o destino das investigações. Nos bastidores do Supremo, a leitura é de que a atuação de Mendonça pode ajudar a reduzir a crise institucional provocada pela fase anterior do caso. O momento é considerado sensível para a corte e cada movimento do novo relator vai ter repercussão jurídica e política. Um acidente entre um caminhão e uma van na BR-020 deixou 5 mortos e 11 feridos em Planaltina, próximo à divisa do Distrito Federal com Formosa, em Goiás. A colisão aconteceu na madrugada de terça-feira. A van transportava 16 pessoas. O veículo saiu de Santa Rita de Cássia, na Bahia, seguia em direção a Brasília e bateu na traseira do caminhão. Um menino, 2 mulheres e 2 homens morreram no local. Os 11 feridos, entre eles o motorista da van, foram encaminhados para unidades de saúde em Formosa e em Brasília, com atendimento do Corpo de Bombeiros e do SAMU. A Polícia Rodoviária Federal informou que o motorista do caminhão não se feriu. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e depois foi levado à delegacia da Polícia Civil em Planaltina para prestar esclarecimentos. Após o acidente, a BR-020 ficou parcialmente interditada para garantir a segurança das equipes e o atendimento da ocorrência. As causas do acidente ainda serão apuradas. Um estudo publicado na revista Avanços da Ciência estima que mais de 24 mil pessoas morreram entre 2006 e 2020 por causa da fumaça de incêndios florestais. Um número que, segundo os autores da pesquisa,
ressalta a necessidade de mudanças urgentes nas políticas públicas. As conclusões surgem em um momento em que o governo do presidente Donald Trump tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, atitude que enfraqueceu os esforços globais para combater o aquecimento global causado pelo homem, impulsionando, em vez disso, a indústria dos combustíveis fósseis, que é o seu principal motor. Os incêndios florestais recordes de 2023 no Canadá expuseram centenas de milhões de pessoas a vapores tóxicos, mas as autoridades locais ainda não desenvolveram planos de resposta avançados. Para realizar a análise, os pesquisadores tiveram que desenvolver um método para isolar os efeitos cumulativos de partículas finas, provenientes da fumaça de incêndios florestais, que sabidamente contém compostos orgânicos voláteis cancerígenos e metais pesados. A equipe analisou dados anuais de mortalidade de 3.068 condados nos Estados Unidos continentais, excluindo o Alasca e o Havaí, e os relacionou com imagens de satélite. Foram utilizadas técnicas estatísticas para descartar outros fatores que poderiam explicar as alterações nas taxas de mortalidade. Para aumentar a confiança nas suas conclusões, os investigadores examinaram resultados de controle negativo, como mortes por acidentes de carro ou quedas, que não deveriam ser influenciadas pela poluição dos incêndios florestais, e não encontraram qualquer aumento correspondente. O resultado foi um claro aumento na mortalidade por todas as causas, com doenças neurológicas como demência e Parkinson, apresentando a associação mais forte, seguida por doenças do sistema circulatório, doenças endócrinas e cânceres. E veja a seguir: comércio está aumentando as vendas de alimentos e bebidas com a ampliação de lojas que misturam atacado e varejo. E as empresas brasileiras eliminaram mais de 300 mil cargos de gerentes e diretores nos últimos 6 anos para enxugar gastos. A alternativa de muitas empresas brasileiras para enxugar os gastos tem sido a eliminação de alguns cargos de trabalhadores, de preferência os que têm salários mais altos. Por isso, nos últimos 6 anos, mais de 300 mil gerentes e diretores voltaram para casa. O Brasil eliminou mais de 300 mil postos de gerência e diretoria dos últimos 6 anos, em um movimento que contrasta com a expansão do emprego formal no período. De 2020 para cá, foram fechadas 322 mil vagas de liderança, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em meio a um processo de reestruturação corporativa e busca por redução de custos nas empresas. Somente em 2025, o saldo para cargos de chefia foi negativo em 112 mil postos. O dado chama a atenção porque no mesmo intervalo de 6 anos, o país registrou a criação de cerca de 9 milhões de empregos com carteira assinada, sendo 1,2 milhão apenas no último ano. O encolhimento das posições de comando indica uma mudança estrutural no perfil das contratações. Especialistas apontam que um dos principais fatores é a tendência de terceirização de atividades secundárias das empresas, com menos níveis hierárquicos e estruturas mais ágeis. Esse movimento, que já vinha sendo adotado antes da pandemia, ganhou força com o avanço da digitalização e a adoção de sistemas de gestão que permitem a supervisão de equipes maiores com menos intermediários. O fortalecimento do trabalho remoto e a modernização tecnológica também contribuíram para essa reorganização. Outro elemento que pesa na redução de cargos de liderança é o cenário macroeconômico. A manutenção da taxa básica de juros em patamar elevado desde 2022, atualmente em 15% ao ano, encareceu o crédito e restringiu investimentos. Em ambientes de maior incerteza, empresas tendem a priorizar funções diretamente ligadas à operação, adiando ou eliminando posições estratégicas de maior custo. Além disso, multinacionais enfrentaram uma sequência de crises globais nos últimos
últimos anos, como a pandemia, a guerra na Ucrânia e tensões geopolíticas que afetaram cadeias produtivas. Apesar do corte nas vagas de gerência e diretoria, pesquisadores avaliam que não houve necessariamente exclusão definitiva desses profissionais do mercado, mas sim uma redistribuição, com muitos migrando para consultorias, empreendedorismo ou funções técnicas especializadas. Nos últimos 10 anos, a expansão das lojas de atacarejo mudou o varejo brasileiro de alimentos e bebidas. A venda direta ao consumidor oferece preços mais baixos para compras em maior quantidade, o que para o cliente se torna mais atrativo. O atacarejo é uma criação do varejo brasileiro. Ele ganhou espaço com a inflação elevada e a queda do poder de compra da população. Enquanto os hipermercados perderam força e os supermercados seguiram crescendo, o atacarejo avançou ainda mais. Nos últimos anos, esse tipo de loja se espalhou rapidamente pelas cidades e passou a ocupar áreas onde antes predominavam outros formatos do varejo. Grandes redes do setor e grupos regionais intensificaram a abertura de novas unidades e transformaram o atacarejo em um dos principais motores de crescimento do mercado. A expansão foi tão forte que mudou o mapa do varejo de alimentos no país. Empresas que antes apostavam mais em supermercados e hipermercados passaram a direcionar investimentos para este modelo, buscando atender consumidores em busca de preços mais baixos. Na disputa por público, o formato também começou a se transformar. Antes eram lojas grandes, afastadas dos centros das cidades, com aluguel mais barato, poucos serviços e pouca oferta de produtos perecíveis. Nos últimos 10 anos, começaram a surgir atacarejos dentro das áreas urbanas, com mais produtos frescos e também mais serviços, como açougue e fatiamento de frios. Com isso, essas lojas passaram a se parecer cada vez mais com hipermercados. Esse movimento criou um dilema. Ao oferecer mais serviços, o custo da operação sobe e acaba sendo repassado ao consumidor por meio de preços mais altos. Assim, o atacarejo começa a se aproximar de um supermercado comum. O grande diferencial desse formato sempre foi o preço baixo, mas algumas redes agora tentam combinar economia com uma experiência de compra mais completa. A higienização adequada dos alimentos é fundamental para garantir a saúde de toda a família. Aqui no Brasil, essa preocupação se traduz em dados alarmantes sobre os hábitos de higiene e manuseio de alimentos nos lares. Uma pesquisa nacional revelou que muitos brasileiros ainda adotam práticas que podem colocar em risco a saúde de suas famílias, como lavar carnes na pia ou negligenciar a correta higienização de vegetais. O estudo, conduzido pelo Centro de Pesquisa em Alimentos, mapeou o comportamento de 5.000 domicílios de diferentes níveis de renda em todas as regiões do país. Os resultados sublinham a necessidade de campanhas educativas e de políticas públicas voltadas à promoção de práticas seguras de manipulação de alimentos, especialmente em um cenário onde doenças transmitidas por alimentos são uma ameaça constante. Um dos erros mais comuns identificados pelo estudo é o hábito de lavar carnes na pia da cozinha. Tal prática incorreta pode levar à contaminação cruzada, dispersando bactérias como Salmonella e Campylobacter por respingos de água. Simultaneamente, a higienização inadequada de vegetais é outro ponto crítico. Muitos relatam apenas lavar com água, ou pior, utilizar sabão e detergentes que não são indicados para o consumo. O sabão e o detergente possuem elementos químicos que podem provocar intoxicação. A Anvisa recomenda uma abordagem mais rigorosa: lavar os alimentos em água corrente e, em seguida, submergi-los em uma solução sanitizante por cerca de 15 minutos antes de um novo enxágue com água potável. Essa etapa é crucial, visto que vegetais frequentemente fazem parte das dietas de muitas pessoas que preferem alimentos crus. O salário de quem começou a trabalhar com carteira assinada em dezembro do ano passado atingiu o maior valor já registrado para o mês. O aumento aconteceu em um momento em que as empresas têm dificuldade para contratar e manter funcionários, além do aumento do salário mínimo. O valor médio pago na contratação com carteira assinada no Brasil subiu acima da inflação. O movimento é generalizado, mas aparece com mais força em vagas de menor remuneração, que exigem presença física e pouca qualificação.
São postos que vêm disputando trabalhadores com ocupações sem registro em carteira, mais flexíveis e com retorno financeiro imediato, como entregas e transporte por aplicativo. Hipermercados, que estão entre os maiores empregadores do país, elevaram o salário inicial no fim do ano. O mesmo aconteceu em bares e restaurantes, que também passaram a pagar mais para atrair funcionários. Na construção civil, o valor médio de contratação também aumentou. Os dados compararam cada mês com o mesmo período de anos. Especialistas avaliaram que a carteira assinada enfrenta hoje uma concorrência maior de vagas com horários flexíveis e possibilidade de ganhos mais rápidos, como serviços por aplicativo. Eles apontam ainda uma mudança de perfil entre os mais jovens, que chegam ao mercado com mais escolaridade e tendem a evitar trabalhos que exigem esforço físico intenso, como na construção ou no serviço doméstico. A dificuldade de contratação vem levando empresas do varejo a flexibilizarem a escala 6x1, entre outros incentivos, como forma de tentar reter funcionários. O movimento ocorre em meio a discussões sobre o fim do modelo no Brasil. O projeto sobre o tema é uma das prioridades do governo Lula no Congresso. Para os próximos meses, a expectativa é de que o mercado de trabalho continue crescendo, mas em ritmo mais moderado. Os norte-americanos são conhecidos por se alimentarem mal. Quase metade da população dos Estados Unidos tem diabetes ou pré-diabetes. Mas o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou um plano para mudar isso. No intervalo do último Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano dos Estados Unidos, o ex-lutador Mike Tyson apareceu em um comercial dizendo: "Comam comida de verdade." Logo em seguida, deu uma mordida em uma maçã. A propaganda refletiu as novas diretrizes nutricionais do governo, que são lançadas a cada 5 anos. O diagnóstico foi que o país está doente. 3 em cada 4 americanos têm uma doença crônica. E isso foi responsável por 90% dos gastos do sistema de saúde americano. Por isso, o governo lançou uma guerra contra açúcares adicionados e alimentos ultraprocessados, com referência a comidas fast food, salgadinhos, refrigerantes, congelados prontos, entre outras coisas. Eles sugeriram inverter a pirâmide alimentar, comer menos carboidratos e aumentar a dose de proteína. A recomendação subiu de 60 gramas de carne vermelha por dia para 90 a 120 gramas. As diretrizes recomendaram focar exatamente nas fontes animais de proteína, especialmente a carne vermelha, e consumir o leite integral, em vez de leite desnatado ou semi-desnatado. São duas coisas que acabam aumentando a ingestão de gordura saturada, que a ciência já alertou que eleva o risco das doenças que todo mundo quer evitar: derrames, diabetes e doenças cardíacas. Com a nova diretriz, o meio ambiente também terá impacto, com o maior consumo de gado e mais geração de gases do efeito estufa. Por exemplo, ingerir proteínas vindas de plantas polui muito menos, como soja, aveia e feijão. Essas novas diretrizes devem impactar diretamente 30 milhões de crianças e adolescentes americanos que comem nas escolas todos os dias. E a seguir, Tribunal Superior Eleitoral recebe um número cada vez maior de ações questionando a homenagem de escola de samba ao presidente Lula. E mesmo com várias ameaças, Irã anunciou o acerto das bases de um princípio de acordo nuclear com os Estados Unidos. O presidente Lula embarcou hoje para mais uma viagem internacional. No roteiro estão a Índia e a Coreia do Sul. A estratégia é fortalecer as parcerias comerciais e econômicas entre os dois países asiáticos. 4 meses após a última viagem à Ásia, o presidente Lula embarca para a Índia e para a Coreia do Sul. O diagnóstico interno é que o eixo da economia mundial se desloca cada vez mais para a Ásia. Entre os temas previstos na agenda da comitiva estão regulação da inteligência artificial, exploração de minerais críticos, transição energética e cooperação tecnológica. Na Índia, o presidente vai participar de eventos sobre a inteligência artificial e vai cumprir visita de Estado com agenda bilateral.
O Itamaraty espera que sejam fechadas parcerias industriais em setores estratégicos, como a aeronáutica, indústria farmacêutica, petróleo, gás e minerais críticos. A avaliação do governo é que a Índia, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e uma classe média em expansão, representa um mercado estratégico de longo prazo. Enquanto a visita ocorre, está previsto um fórum empresarial com participação de representantes da indústria brasileira. Após a agenda em Nova Delhi, Lula vai seguir para Seul, que é vista como parceiro relevante em setores de alta tecnologia, como semicondutores, além de mercado estratégico para a carne brasileira, que ainda enfrenta barreiras comerciais. Especialistas avaliam que a viagem ela ocorre em meio a um cenário internacional mais protecionista e também reforça a necessidade de diversificação de mercados. A leitura é que, diante da reorganização política e das disputas tarifárias, o Brasil busca ampliar a sua inserção na Ásia sem romper com parceiros tradicionais. A estratégia do governo é manter a China como principal parceiro, preservar o diálogo com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, abrir novas frentes comerciais. Dados do comércio exterior mostram que a China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. No ano passado, as exportações brasileiras para o país asiático superaram 100 bilhões de dólares, puxadas principalmente por soja, minérios, combustíveis, carnes e celulose. Já as exportações para a Índia somaram quase 7 bilhões de dólares, com saldo comercial negativo para o Brasil. No caso da Coreia do Sul, o volume é ainda menor, embora a balança tenha registrado leve superávit brasileiro. Está prevista também para março uma reunião de Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington. Integrantes do governo afirmam que a aproximação com países asiáticos não representa um afastamento dos Estados Unidos, mas uma busca de alternativas em um cenário de disputas comerciais muito mais intensas. Um dia após a homenagem ao presidente Lula em um desfile no Rio de Janeiro, parlamentares e partidos de oposição anunciaram uma ofensiva judicial com ações para questionar a apresentação. O governo federal negou qualquer participação na elaboração ou na escolha do enredo do desfile. A agremiação recebeu diversas críticas e ações geradas com o enredo do Alto do Mulungu Surge a Esperança, Lula, o Operário do Brasil. A escolha da homenagem em ano eleitoral provocou críticas e ações judiciais da oposição. As iniciativas apontam possíveis casos de propaganda eleitoral antecipada, abuso de poder político e econômico, uso indevido de recursos públicos e até alegações de preconceito religioso contra evangélicos retratados no enredo, ampliando o debate para além da esfera eleitoral. O Partido Novo informou que pretende pedir a inelegibilidade de Lula por abuso de poder político e econômico, sob a alegação de uso de recursos públicos para promoção pessoal, assim que houver o registro formal da candidatura em 2026. O PL declarou que adotará as medidas cabíveis, incluindo a ação de investigação judicial eleitoral, para apurar possível propaganda antecipada, abuso dos meios de comunicação e uso indevido de recursos públicos. Parlamentares da sigla, como os senadores Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho e Magno Malta, além dos deputados Nicolás Ferreira Zucco e Rodolfo Nogueira, afirmaram que vão protocolar representações na Justiça Eleitoral, no Ministério Público e na Procuradoria-Geral da República para investigar possível promoção eleitoral antecipada, abuso de poder, improbidade administrativa e eventual discriminação religiosa. O PL também informou que pedirá ao Tribunal Superior Eleitoral a abertura das contas da Acadêmicos de Niterói para verificar possível financiamento irregular. Políticos evangélicos pretendem levar à justiça a forma como os evangélicos foram retratados na avenida, apontando possível desrespeito religioso. Na homenagem da agremiação a Lula, sai de Garanhuns, no agreste de Pernambuco, e muda para São Paulo com a família, período como líder sindical à chegada ao Palácio do Planalto. Depois, Lula aparece preso e Temer entrega a faixa ao palhaço Bozo, fazendo referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na sequência, mostra Lula no poder e a prisão do palhaço ao lado do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Partido dos Trabalhadores afirmou que a homenagem é uma manifestação artística e cultural protegida pela Constituição e que não houve pedido de voto durante o desfile, o que afastaria a caracterização de propaganda eleitoral antecipada e a discussão sobre inelegibilidade. O Congresso do Peru destituiu hoje o presidente José Reri. Ele foi tirado do cargo acusado de participar de reuniões secretas e suspeitas de ilegais com empresários chineses. Pela Constituição, no lugar dele,
deveria assumir o presidente do Congresso, mas ele achou melhor não encarar esta missão. Por isso, amanhã será realizada uma nova eleição para escolher o 8º presidente peruano no período de apenas 10 anos. O reverendo Jesse Jackson, um dos maiores ícones da luta pelos direitos civis no mundo, morreu hoje aos 84 anos de idade nos Estados Unidos. A confirmação veio nesta terça-feira, por meio de um comunicado oficial da família. Jackson foi um pastor criado no sul segregado dos Estados Unidos e próximo de Martin Luther King Jr. Em vida, ele concorreu 2 vezes à indicação presidencial democrata. Além das urnas, Jackson brilhou na diplomacia internacional, libertando reféns e mediando conflitos em missões humanitárias globais. O reverendo sofria com o mal de Parkinson, mas a causa da morte não foi revelada. A Rússia promoveu uma série de ataques com mísseis e drones contra alvos na Ucrânia nesta terça-feira. Isso ocorreu horas antes de as delegações dos 2 países retomarem as negociações mediadas pelos Estados Unidos para tentar pôr fim à guerra que vai completar 4 anos na semana que vem. De acordo com as autoridades ucranianas, trabalhadores que tentavam restaurar as redes foram mortos e dezenas de milhares de moradores do país ficaram sem energia e sem aquecimento sob o frio congelante do rigoroso inverno que afeta o país. As forças de Kiev disseram que foram empregados 396 drones, 367 dos quais os ucranianos dizem ter abatido, e 29 mísseis balísticos, 25 deles derrubados. Os ataques realizados pelos russos já são praxe nesse conflito. Há uma visão no Kremlin de que o governo de Donald Trump, que tem capitaneado a retomada das negociações desde 2025, só entende a linguagem da força. Os ucranianos também deram seu recado da forma direta, com que vem lutando. Ao menos 151 drones foram derrubados pelos russos nesta noite, segundo o Ministério da Defesa em Moscou. Houve princípio de incêndio em 2 refinarias do lado da Rússia. Hoje, a Rússia controla cerca de 20% da Ucrânia e quer a cessão completa das áreas que anexou ilegalmente em 2022, na que os ucranianos mantêm maior presença. Donetsk, o russo, ocupa talvez 85% da região. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se recusa a ceder. Já Vladimir Putin não aceita que as garantias de segurança contra um novo ataque russo incluam tropas estrangeiras em solo no vizinho. A delegação russa é liderada por Vladimir Medinsky, um assessor de Putin que trabalhou nas primeiras negociações entre os rivais, logo após o começo da guerra em 2022. Isso foi visto como um recado do Kremlin acerca de sua disposição nula de fazer grandes concessões. Os ucranianos terão à frente do seu time Rustem Umerov, o ex-ministro da Defesa e chefe do Conselho de Segurança do país, além do chefe de gabinete de Zelensky, o ex-chefe de operações secretas, Kirilo Budanov. Esta é a primeira vez que as negociações sobre a Ucrânia ocorrem em solo da Europa Ocidental, marcando a volta de Genebra como referência em neutralidade. Os Estados Unidos confirmaram que atacaram 3 lanchas com supostos narcotraficantes e mataram 11 pessoas no Mar do Pacífico e no Caribe, elevando para 140 o total desde o início das operações. O Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos afirmou que 2 embarcações com 4 pessoas cada foram atingidas no leste do Pacífico, enquanto um 3º barco com 3 tripulantes foi atacado no Caribe. Segundo o governo americano, todos eram homens. Os militares dos norte-americanos não forneceram evidências de que as embarcações transportavam drogas, mas divulgaram vídeos que mostravam os barcos sendo destruídos nos ataques. A cada nova ação, o governo do presidente Donald Trump reafirma cada ataque que está em guerra contra o que ele chama de narcoterroristas. O ministro de Relações Exteriores do Irã informou hoje que foi atingido um princípio de acordo com os Estados Unidos sobre o programa nuclear iraniano. Os representantes dos 2 países se reuniram em Genebra, na Suíça.
Esta é a segunda rodada de conversa sobre a mediação de Omã, que busca um acordo sobre o programa nuclear do Irã, em troca do levantamento das sanções americanas e um contexto de crise econômica aguda, que foi um dos fatores que desencadearam os protestos desde dezembro do ano passado. O ministro das Relações Exteriores de Omã, Badri al-Busaid, celebrou os avanços alcançados e afirmou que as negociações permitiram progressos na identificação de objetivos comuns e questões técnicas. Paralelamente às conversas diplomáticas na Suíça, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, lançou advertências aos Estados Unidos após o envio de navios de guerra ao Oriente Médio. Ouvimos o tempo todo que os Estados Unidos enviaram um navio de guerra ao Irã. Um navio de guerra é efetivamente uma arma perigosa, mas mais perigosa é a arma capaz de afundá-lo. De acordo com as imagens de satélite, o porta-aviões US Abraham Lincoln, com cerca de 80 aeronaves a bordo, foi mobilizado por Washington junto com outros 11 navios de guerra e no último domingo estava a cerca de 700 quilômetros das costas do Irã. Além disso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou o envio à região de outro porta-aviões, o US Gerald Ford, que foi mobilizado no Caribe como parte da operação contra o ex-ditador Nicolás Maduro. A ameaça de Khamenei ocorreu um dia depois de a Guarda Revolucionária Iraniana mobilizar barcos e helicópteros e testar drones e mísseis em um exercício militar com áreas de demonstração de força no estratégico Estreito de Hormuz. A emissora estatal indicou que o Irã fechará parcialmente parte do estreito por segurança, embora não tenha especificado por quanto tempo a medida será mantida. Cerca de 1/5 do petróleo e do gás natural liquefeito consumidos mundialmente transita pelo estreito. O Irã quer falar apenas de seu programa nuclear, mas Washington também exige que limite seu programa de mísseis balísticos e deixe de apoiar grupos armados regionais. E a seguir, custo das destruições causadas por mudanças do clima no Brasil foi de 28 bilhões de reais no ano passado. E as bitucas de cigarro, que estão sempre associadas à poluição, podem ser recicladas por um mercado milionário. Estudos apontam que escovar os dentes sem pressa faz diferença na prevenção da cárie, doença bucal mais comum do mundo. Escovar os dentes de forma apressada pode reduzir a eficácia da principal barreira contra a cárie, o flúor presente no creme dental. Embora seja um hábito automático na rotina de muitas pessoas, a escovação feita em poucos segundos pode impedir que o fluoreto atue adequadamente sobre o esmalte dentário, comprometendo a proteção contra a ação das bactérias. A constatação é resultado de 2 estudos conduzidos na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Universidade Estadual de Campinas e publicados em revistas científicas da área. As pesquisas mostram que durante a escovação, o fluoreto ajuda a conter perdas de minerais do esmalte, causada após o consumo de alimentos açucarados. No entanto, nem todo o flúor presente na pasta chega efetivamente aos dentes. Alguns cremes liberam mais de 80% do composto, enquanto outros disponibilizam apenas cerca de metade, mesmo apresentando a mesma concentração no rótulo. Segundo os pesquisadores, características como a consistência do produto influenciam essa liberação. Pastas mais fluídas tendem a permitir maior dissolução do fluoreto na saliva, facilitando o contato com a superfície do dente. Para potencializar a prevenção da cárie, considerada a doença bucal mais comum no mundo, a recomendação é dedicar pelo menos 2 minutos à escovação, utilizar a quantidade adequada de creme dental para cada faixa etária e evitar enxaguar excessivamente a boca logo após o procedimento, mantendo o flúor em contato com os dentes por mais tempo. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que a qualidade do sono das mulheres brasileiras é o pior que a dos homens. De acordo com o levantamento, o que mais provoca esta situação é o trabalho em excesso, o uso do cigarro, bebidas alcoólicas, além da má alimentação. O Vigil órgão responsável pela pesquisa foram entrevistadas 833.217 mulheres, entre 18 anos ou mais, nas 26 capitais e no Distrito Federal. Além do sono, o inquérito também investigou tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, excesso de peso, diabetes e obesidade, hipertensão,
consumo alimentar, prática de atividade física, autoavaliação do estado de saúde, prevenção de cânceres de mama e de colo do útero, morbidade referida e comportamento no trânsito. Em geral, no país, a frequência de adultos com duração curta de sono foi maior no sexo feminino, chegou a 21%, já em relação aos homens, 18%. Nelas, as taxas estão superiores em 18 capitais, incluindo São Paulo e no Distrito Federal. A mesma tendência se confirmou no questionamento a respeito de insônia, 36,2% das mulheres contra 26,2% dos homens. Em nenhuma das localidades, o percentual de homens supera o de mulheres. As áreas úmidas do Amazonas estão ameaçadas. Segundo um levantamento realizado por vários institutos, uma área equivalente a mais de 400 mil campos de futebol já foi destruída. 18% da Amazônia é formada por áreas úmidas. As várzeas, caracterizadas por inundações periódicas por rios de água branca, e os igapós, um tipo de floresta alagada por águas escuras, estão entre os ecossistemas mais ameaçados da região. A informação foi revelada no estudo Desafios e Oportunidades para a Proteção, Conservação e Manejo de Áreas Úmidas do Bioma Amazônia. Os pesquisadores apontaram que esses ambientes, fundamentais para a biodiversidade e para comunidades tradicionais, sofrem forte pressão de hidrelétricas, garimpo e desmatamento. Entre 2020 e 2024, uma área equivalente a mais de 400 mil campos de futebol já foi completamente destruída. De acordo com o estudo, o garimpo é outro problema grave. As amostras de peixe coletadas em municípios do Amazonas apresentaram níveis de mercúrio acima do limite aceitável pela Organização Mundial da Saúde. A exploração de madeira também pressionou as várzeas, que abrigam a maior diversidade biológica do mundo. Os pesquisadores também acreditam que a degradação das áreas úmidas da Amazônia pode ser o primeiro sinal de que o equilíbrio da Amazônia está se perdendo. As áreas úmidas no Amazonas são importantes para abrigar espécies únicas de peixes e aves. Ela proporciona qualidade de vida para comunidades tradicionais através do fornecimento de água e de atividades como a pesca. Esses locais também são importantes estoques de carbono e atuam como filtros naturais da água. Mesmo com tanta importância, o estudo mostrou que apenas um pouco mais da metade das áreas úmidas amazônicas estão em territórios protegidos. Se destacam os sítios Ramsar como o Mosaico do Rio Negro, considerado o maior do mundo, com 12 milhões de hectares. O aquecimento global tem sido o principal vilão dos desastres naturais no mundo. No Brasil, a situação é bem ruim. Só no ano passado, os prejuízos causados pelas destruições climáticas foram de 28 bilhões de reais. O número representa uma queda em relação a 2024, quando os eventos extremos no país provocaram danos de 62 bilhões e 800 milhões de reais, de acordo com a empresa que realizou o levantamento. No ano 2024, o montante foi impulsionado pelas enchentes no Rio Grande do Sul, cujos estragos somaram 5 bilhões de reais. A empresa calcula que as secas causaram danos de 25 bilhões e 100 milhões de reais no último ano, 88% do total. Um dos fatores apontados é a estiagem, que afetou principalmente as regiões Centro-Oeste e Sudeste, com impactos ao agronegócio, à geração de energia e ao abastecimento de água. Ao mesmo tempo, a análise diz que a contribuição das hidrelétricas para a geração nacional de eletricidade registrou o segundo menor valor da série histórica em agosto de 2025, com 48%, ante a média de 66%. O relatório identificou também prejuízos milionários com inundações concentradas no sul, mas não oferece um valor exato dos danos. As estimativas consideram impactos à infraestrutura pública, às propriedades privadas e ao setor produtivo, além de interrupções da atividade econômica. A metodologia combina dados de fontes governamentais, seguradoras, resseguradoras, órgãos de defesa civil e modelagens de risco catastrófico. As bitucas de cigarro estão entre os resíduos mais comuns e poluentes do mundo, mas a reciclagem pode transformar este item que tem a cara da sujeira em um negócio milionário.
A construção civil é um dos setores onde é possível fazer acordo com as bitucas. As bitucas podem levar até 15 anos para se decompor e, nesse período, liberam substâncias tóxicas que contaminam o solo, a água e afetam a vida marinha. Mas a transformação do descarte em matéria-prima virou inovação e negócio. Um projeto começou há 16 anos e, depois de muita pesquisa e investimento, já conseguiu alinhar sustentabilidade, educação ambiental e geração de renda. Foram instaladas cerca de 150 coletores e o projeto se iniciou. Atualmente são cerca de 9.000 pontos de coleta espalhados por diferentes estados brasileiros, muito deles em praias, espaços públicos e áreas de grande circulação. O outro obstáculo seria como tratar o material. A resposta veio em uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de Brasília, que resultou em uma tecnologia capaz de eliminar as toxinas presentes nas bitucas e reaproveitar o resíduo com segurança. Depois de tratadas, as bitucas se transformaram em uma massa versátil, sem cheiro e livre de toxinas. Depois de pronta, a massa foi destinada a artesãos, artistas e projetos sociais, que geraram renda fabricando produtos. O material também ganhou aplicações na construção civil. Para o desenvolvimento do processo e a viabilização do negócio, foi investido cerca de R$1 milhão ao longo de 6 anos. O esforço deu resultado. No ano passado, o projeto faturou aproximadamente R$3 milhões. O material já processado das bitucas de cigarro foi usado em uma pista de skate sustentável, construída com a celulose reciclada misturada ao concreto, em Ubatuba, no litoral do estado de São Paulo. O custo final da pista caiu pela metade. E o Jornal das 22 fica por aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.